Imagine por um momento, você tem todo o dinheiro do mundo. Pode comprar qualquer coisa, contratar os melhores especialistas, mas existe algo que seu dinheiro simplesmente não consegue comprar: a voz do seu próprio filho. Antes de continuar, inscreva-se no canal, curta o vídeo e nos conte nos comentários de onde você está nos assistindo. Esta é a história de Tadeu Rodrigues, um empresário de tecnologia de 38 anos, dono de um império digital avaliado em centenas de milhões de reais. Sua mansão em São Paulo tem vista para toda a cidade, garagem com carros importados e uma equipe de funcionários sempre à disposição. Mas no coração dessa vida de luxo, existe um silêncio ensurdecedor. Seu filho Lucas, de 6 anos, nunca pronunciou uma única palavra. Diagnosticado com autismo não verbal aos 2 anos, o menino vive em seu próprio mundo, cercado pelo amor desesperado de um pai que não sabe como alcançá-lo. Do outro lado da cidade, em um apartamento simples no bairro de Cidade Tiradentes, vive Vitória Santos, uma jovem de 24 anos que trabalha como babá para sustentar a família. Ela não tem diploma universitário, não conhece teorias complexas sobre desenvolvimento infantil, mas possui algo que não se aprende em livros: um coração que enxerga além das aparências. Você já se perguntou o que faz uma pessoa conseguir onde outras falharam? Será que existe uma fórmula secreta para quebrar barreiras que parecem intransponíveis? A resposta pode estar na simplicidade de quem ama, sem esperar nada em troca. Quando Patrícia, a mãe de Lucas, abandonou a família após receber o diagnóstico, ela deixou para trás não apenas um casamento, mas um homem destroçado tentando ser pai e mãe ao mesmo tempo. Tadeu investiu fortunas em terapias, especialistas internacionais, tratamentos experimentais. Cada tentativa fracassada era como uma punhalada na alma de um pai que se sentia cada vez mais distante do próprio filho. Mas o destino tem seus próprios planos e às vezes a salvação vem de onde menos esperamos. O som dos passos ecoava pelo corredor de mármore da mansão, mas era o único som que quebrava o silêncio pesado daquele lar. Tadeu caminhava pela casa às 7 da manhã, já vestido com seu terno impecável, checando e-mails no celular antes mesmo de tomar o café. Do lado de fora, São Paulo despertava com seu barulho característico, mas ali dentro reinava uma quietude que machucava. No quarto infantil decorado com os melhores móveis importados, Lucas estava sentado no chão, organizando blocos coloridos em fileiras perfeitas. Suas mãozinhas pequenas moviam as peças com precisão milimétrica, criando padrões que só ele compreendia. Os olhos castanhos, herança da mãe que o abandonara, focavam intensamente nos brinquedos, como se o resto do mundo não existisse. "Bom dia, campeão!" disse Tadeu, ajoelhando-se ao lado do filho. Sua voz carregava uma ternura forçada, o esforço de quem tenta manter a esperança viva. Lucas nem sequer levantou os olhos. Continuou alinhando os blocos, perdido em sua própria dimensão. Tadeu estendeu a mão, tentando tocar o cabelo loiro do menino. Lucas se encolheu instintivamente, afastando-se do toque como se fosse uma ameaça. O movimento foi sutil, mas cortou o coração do pai como uma lâmina afiada. 4 anos tentando se aproximar e ainda era tratado como um estranho. "Ele tomou o café da manhã, Sr. Rodrigues", informou Carmen, a governanta, aparecendo na porta do quarto. "Comeu todas as frutas, mas, como sempre, em silêncio." Tadeu assentiu, guardando a frustração para si mesmo. Levantou-se, ajeitou o paletó e deu uma última olhada no filho. Lucas havia criado uma torre perfeita com os blocos, uma construção geometricamente impecável que desafiava as leis do equilíbrio. Era genial e ao mesmo tempo desolador, tanta inteligência presa em um mundo inacessível. No escritório em casa, Tadeu tentava se concentrar nas planilhas da empresa, mas seus olhos voltavam sempre para o monitor que mostrava o quarto de Lucas.
Câmeras de segurança se tornaram uma obsessão, uma forma de vigiar o filho que ele não conseguia compreender. Na tela, via o menino repetir os mesmos gestos, alinhar, organizar, reorganizar, um ritual infinito e misterioso. O celular tocou, tirando-o dos pensamentos. Era Marcela, a terapeuta ocupacional mais cara de São Paulo. Tadeu, precisamos conversar sobre Lucas. Ele fez alguns progressos com coordenação motora, mas a questão da comunicação, sua voz hesitou. Talvez seja hora de considerarmos outras alternativas. Conheço uma fonoaudióloga em Miami que trabalha com casos mais complexos. Mais complexos. As palavras ecoaram na mente de Tadeu como um eco doloroso. Seu filho era um caso complexo, uma estatística médica, um quebra-cabeças que nem mesmo os melhores profissionais conseguiam montar. Quanto? Perguntou a voz embargada. O tratamento completo sairia por volta de $200 mil. Mas faça os contatos, interrompeu. Dinheiro nunca foi problema. O problema era a esperança que morria um pouco a cada nova tentativa frustrada. Desligou o telefone e voltou a observar o monitor. Lucas havia derrubado a torre de blocos e começava a reconstruí-la, exatamente da mesma forma, como se seguisse um projeto invisível gravado em sua mente. Tadeu fechou os olhos e se lembrou da última conversa com Patrícia, 4 anos atrás. Ele nunca vai ser normal, Tadeu. Nunca vai nos chamar de papai e mamãe. Eu não consigo mais viver nessa fantasia. As palavras dela ainda doíam como uma ferida aberta. Talvez ela tivesse razão. Talvez ele estivesse lutando contra algo impossível, gastando fortunas em sonhos que jamais se realizariam. Mas toda vez que olhava para Lucas, via não apenas um menino autista, mas seu filho. E não conseguia desistir. O som do portão eletrônico o fez levantar da cadeira. Pela janela, viu um carro popular estacionando na garagem. A agência havia enviado uma nova babá, a 11ª em 2 anos. Tadeu suspirou, preparando-se para mais uma decepção. Mais uma pessoa que desistiria de Lucas após algumas semanas. Mas às vezes, o destino chega de forma silenciosa, disfarçado de ordinário, carregando milagres em mãos simples. Vitória Santos desceu do carro com uma mochila velha nos ombros e um sorriso nervoso no rosto. Aos 24 anos, já havia cuidado de dezenas de crianças, mas nunca de uma família como aquela. A mansão parecia saída de uma revista, com jardins perfeitamente cuidados e uma arquitetura que impunha respeito e distância. Carmen a recebeu na porta principal, explicando rapidamente as regras da casa. Senhor Tadeu é muito rígido com horários. Lucas tem uma rotina específica que não pode ser alterada. Ele não gosta de barulhos altos, mudanças bruscas ou... Hesitou. Contato físico. Enquanto caminhavam pelos corredores, Vitória absorvia cada detalhe. Quadros caríssimos nas paredes, móveis que custavam mais que sua casa inteira, mas uma atmosfera fria que a fazia sentir como se estivesse em um museu, não em um lar. E a mãe da criança? Perguntou, quebrando o protocolo. Carmen baixou a voz. Não falamos sobre isso aqui. Só o senhor Tadeu e Lucas. Mais ninguém. O silêncio disse mais que qualquer explicação. Vitória já havia trabalhado em lares desfeitos. Conhecia o peso da ausência que pairava como sombra sobre algumas famílias. Chegaram ao quarto de Lucas. Vitória parou na porta, observando o menino sentado no chão. Ele organizava carrinhos de brinquedo em uma sequência precisa. Azul, vermelho, amarelo, azul, vermelho, amarelo. Suas mãozinhas se moviam com delicadeza, como se cada carro fosse uma peça preciosa. Lucas, chamou Carmen. Esta é Vitória, sua nova babá. O menino nem sequer olhou para cima. Continuou seu ritual com os carrinhos, alheio à presença das 2 mulheres. Vitória não se sentiu rejeitada, pelo contrário, ficou fascinada com a concentração dele. Posso entrar? Perguntou baixinho. Carmen assentiu e saiu, deixando as 2 sozinhos. Vitória se aproximou devagar,
sem fazer ruído, e sentou-se no chão a uma distância respeitosa. Não falou, não tentou tocar, apenas observou. Lucas tinha cabelos loiros que caíam sobre os olhos, pele clara e delicada, e uma beleza quase angelical. Mas havia algo mais ali. Uma inteligência profunda que se manifestava na forma como organizava os brinquedos, como calculava mentalmente as distâncias, como criava padrões complexos. Depois de 15 minutos em silêncio, Vitória começou a imitar os movimentos dele. Pegou um carrinho verde e o colocou ao lado da sequência, seguindo a lógica do padrão. Lucas parou por um segundo, observou o carro verde, depois olhou rapidamente para ela. Foi apenas um segundo, talvez menos, mas seus olhos se encontraram. E naquele instante, Vitória viu algo que a impressionou. Inteligência pura, curiosidade contida e uma solidão que partia o coração. Verde não estava na sua sequência, sussurrou, mas combina com seus olhos. Lucas voltou a se concentrar nos carrinhos, mas desta vez incluiu o verde no padrão. Azul, vermelho, amarelo, verde. Uma nova sequência havia nascido. Do corredor, escondido atrás da porta entreaberta, Tadeu observava tudo. Havia instalado as câmeras para monitorar Lucas, mas agora se via espiando a babá. Havia algo diferente nela, uma paciência que não vira nas outras. Senhor Rodrigues, Carmen apareceu ao seu lado. Tem uma ligação urgente da empresa. Tadeu hesitou. Não queria sair dali. Queria continuar observando aquela interação estranha e ao mesmo tempo familiar entre seu filho e a moça de cabelos cacheados. Diga que ligo depois, murmurou, sem tirar os olhos da cena. Dentro do quarto, Vitória havia pegado um carrinho quebrado que estava esquecido no canto. A roda estava solta, a tinta descascada. Ela o examinou com cuidado. Depois o colocou na palma da mão e o mostrou para Lucas. Este aqui está machucado, disse suavemente. Mas ainda é um carrinho, ainda pode andar, só precisa de um pouco de cuidado extra. Lucas parou completamente o que estava fazendo. Pela primeira vez desde que ela chegara, olhou diretamente para o carrinho quebrado. Depois, lentamente, estendeu a mãozinha e tocou a roda solta. Foi um toque leve, quase imperceptível, mas carregado de significado, como se ele reconhecesse algo de si mesmo naquele brinquedo machucado. Tadeu sentiu um aperto no peito. Em 2 horas, aquela desconhecida havia conseguido algo que ele buscava há anos, a atenção genuína do próprio filho. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Isso é muito importante. Os dias seguintes trouxeram uma rotina diferente para a mansão dos Rodrigues. Vitória chegava às 8 da manhã e ficava até às 5 da tarde, período em que Tadeu tentava se concentrar no trabalho, mas sempre acabava espionando pelos monitores ou encontrando desculpas para passar pelo quarto de Lucas. A moça tinha métodos pouco ortodoxos. Em vez de tentar fazer Lucas falar, ela criava pequenos rituais, batia palmas em ritmos específicos e esperava que ele imitasse. Fazia sons de animais, não para ensinar, mas como se fossem músicas que só eles dois entendiam. Inventava brincadeiras que respeitavam as manias do menino, trabalhando com elas em vez de contra elas. Na terça-feira, Tadeu a encontrou no jardim com Lucas. Ambos estavam sentados na grama e ela segurava um regador pequeno, molhando as flores. Lucas observava cada gota d'água cair, hipnotizado pelo movimento. Senhor Rodrigues, ela se levantou rapidamente. Espero que não se importe. Pensei que o ar livre faria bem para ele. Ele odeia sair do quarto, disse Tadeu surpreso. Como conseguiu trazê-lo para cá? Vitória sorriu. Não trouxe. Ele me seguiu. Seguiu? Lucas, que mal tolerava a presença de estranhos, havia seguido voluntariamente alguém para fora de sua zona de conforto? Ele gosta de padrões, né? A água caindo tem um ritmo, como música visual. Ela demonstrou, deixando as gotas caírem em intervalos regulares. Lucas bateu as mãozinhas, acompanhando o tempo. Tadeu se aproximou devagar.
O filho estava relaxado, quase sorrindo. Um lado do rosto que ele raramente via. A criança por trás do autismo. "Posso tentar?" perguntou, estendendo a mão para o regador. Vitória hesitou por um segundo, depois passou o objeto para ele. Tadeu imitou os movimentos dela, criando o mesmo padrão de gotas. Lucas observou atentamente, depois olhou para o pai. Por um momento mágico, os três estavam conectados através daquele ritual simples. Pai, filho e a moça que estava construindo pontes onde antes só havia abismos. "Ele é muito inteligente", disse Vitória baixinho. "Só precisa de alguém que fale a língua dele." "E que língua é essa?" perguntou Tadeu, genuinamente curioso. "Paciência", ela respondeu simplesmente. "E amor sem pressa." À noite, depois que Vitória foi embora, Tadeu se viu repensando as palavras dela. Amor sem pressa. Ele havia passado anos tentando acelerar o desenvolvimento de Lucas, pagando fortunas para que profissionais forçassem resultados. Mas talvez a resposta fosse o contrário: desacelerar, esperar, estar presente. No dia seguinte, chegou mais cedo ao quarto do filho. Vitória estava cantarolando uma música infantil, balançando suavemente enquanto Lucas organizava seus blocos. O menino não cantava junto, mas movia a cabeça no ritmo da melodia. "Bom dia", disse Tadeu, mais suave que de costume. "Bom dia, senhor Rodrigues. Lucas e eu estávamos inventando uma música nova. Quer ouvir?" Ela recomeçou a cantarolar, uma melodia simples e repetitiva. Lucas parou de brincar e ficou ouvindo, balançando levemente. Havia algo hipnótico naquela cena. A voz doce de Vitória criando um ambiente seguro, onde seu filho podia simplesmente existir. Tadeu se sentou no chão, copiando a posição dos dois. Pela primeira vez em anos, não estava preocupado em extrair uma reação de Lucas. Estava apenas ali, compartilhando aquele momento. Foi então que aconteceu algo inesperado. Lucas pegou um bloco azul e o ofereceu para Vitória. Não jogou, não colocou no chão. Ofereceu, estendendo o bracinho na direção dela. "Obrigada, Lucas", ela disse, pegando o bloco com cuidado. "É lindo, azul como o céu." O menino então pegou um bloco vermelho e, para a surpresa de ambos, ofereceu para Tadeu. O empresário sentiu as mãos tremendo ao receber o presente do filho. Era apenas um pedaço de plástico colorido, mas naquele momento valia mais que todos os seus milhões. "Obrigado, campeão", sussurrou, a voz embargada. Lucas voltou aos seus blocos, mas algo havia mudado. Uma barreira invisível havia sido quebrada. Um primeiro passo dado em direção a um mundo que pai e filho poderiam habitar juntos. Vitória olhou para Tadeu e viu lágrimas escorrendo pelo rosto do homem. Não disse nada, apenas sorriu e voltou a cantarolar. Às vezes as palavras eram desnecessárias. "Obrigado por continuar com a gente até aqui. Mas acredite, o melhor ainda está por vir." 2 semanas se passaram e a mansão começou a respirar diferente. Os corredores, antes silenciosos, agora eram percorridos pelos passos leves de Lucas, que havia começado a explorar outros cômodos da casa, sempre seguindo Vitória como uma sombra curiosa. Tadeu encontrou os dois na biblioteca, sentados entre pilhas de livros. Lucas folheava um atlas, fascinado pelas cores dos mapas, enquanto Vitória apontava para diferentes países. "Este aqui é o Brasil", dizia ela, traçando o contorno do país com o dedo. "E este pontinho aqui é São Paulo, onde a gente mora." Lucas seguia o movimento do dedo dela, absorvendo cada detalhe. Quando ela parou, ele colocou a própria mãozinha sobre o mapa, no mesmo local. "Isso mesmo, São Paulo." Vitória sorriu e, pela primeira vez, Lucas sorriu de volta. Foi um sorriso breve, quase imperceptível, mas genuíno. Tadeu, observando da porta, sentiu o coração acelerar. Seu filho havia sorrido. Pela primeira vez em anos, seu rosto se iluminou com alegria. "Papai!" chamou Vitória, acenando para ele se aproximar. "Vem ver o que Lucas descobriu."
A palavra papai ecoou estranha na sala. Há quanto tempo ninguém se referia a ele dessa forma na presença de Lucas? Vitória não usara a palavra por acaso. Era uma ponte linguística, uma forma de incluir Tadeu na realidade do filho. Ele se aproximou e se ajoelhou ao lado dos dois. Lucas não se afastou, como fazia antes. Permaneceu onde estava, tolerando a proximidade do pai. Ele gosta de mapas, explicou Vitória. Olha como ele memoriza os formatos. Ela virou várias páginas rapidamente, depois voltou ao mapa do Brasil. Lucas imediatamente colocou o dedo exatamente no mesmo lugar onde São Paulo estava marcado. Incrível, murmurou Tadeu. Ele tem uma memória fotográfica. Tem muita coisa especial nele, disse Vitória, olhando carinhosamente para Lucas. Só precisamos descobrir como ele quer compartilhar isso com a gente. Naquele final de semana, algo inédito aconteceu. Tadeu decidiu cancelar uma reunião importante para ficar em casa. Encontrou Vitória na cozinha, preparando um lanche para Lucas. Hoje é sábado, disse ela. Você não precisa trabalhar. Escolhi não trabalhar, corrigiu ele. Quero passar o dia com vocês dois. A palavra vocês saiu naturalmente, como se os três já formassem uma unidade. Vitória sentiu o coração acelerar, mas não disse nada. Passaram a manhã no jardim. Vitória havia trazido tintas laváveis e pincéis grandes. Lucas inicialmente resistiu. Não gostava de se sujar, mas ela mostrou como fazer pegadas coloridas na grama. Olha, Lucas, azul no pé. Ela mergulhou o próprio pé na tinta e fez uma marca no papel estendido no chão. Agora sua vez. Lucas observou fascinado. Devagar, deixou que ela pintasse seu pé com tinta vermelha. Quando pisou no papel, riu, um som baixo, quase sussurrado, mas que ecoou como música nos ouvidos do pai. Tadeu pediu para participar. Logo, os três estavam pintando com os pés, criando uma obra de arte abstrata e colorida. Lucas ria cada vez que pisava na tinta, um riso contido, mas genuíno. Eu nunca vi ele assim, confessou Tadeu para Vitória, enquanto Lucas explorava as cores. Nunca vi ele feliz. Ele sempre foi feliz, respondeu ela suavemente. Só não sabia como mostrar. Ou nós não sabíamos como ver. Naquele momento, Lucas fez algo extraordinário. Pegou o pincel, mergulhou na tinta amarela e pintou uma linha ondulada no papel. Depois olhou para Vitória e estendeu o pincel para ela. Era um convite. Pela primeira vez, Lucas estava iniciando uma interação, propondo uma brincadeira, convidando alguém para seu mundo. Vitória pegou o pincel e desenhou outra linha, conectando com a dele. Lucas bateu palmas, contente, e fez mais uma linha. Logo pai, filho e babá estavam criando um desenho colaborativo, cada um adicionando sua marca colorida. Quando terminaram, tinham um papel cheio de linhas entrelaçadas, uma representação visual da conexão que estava se formando entre eles. Lucas pegou o desenho, abraçou contra o peito e pela primeira vez olhou diretamente nos olhos do pai. Foi um olhar breve, mas intenso, como se estivesse dizendo: eu vejo você, eu reconheço você. Tadeu engoliu o choro e estendeu a mão para tocar o cabelo do filho. Lucas não se afastou. Permitiu o carinho e, por alguns segundos, pai e filho se conectaram através do toque mais simples do mundo. Vitória assistiu à cena com lágrimas nos olhos. Havia sido contratada para cuidar de uma criança, mas estava testemunhando o nascimento de uma família. Na segunda-feira seguinte, Vitória chegou mais animada que de costume. Havia passado o fim de semana pensando em novas formas de estimular Lucas e trazia na bolsa um brinquedo especial que comprara com o próprio dinheiro, uma bola de borracha colorida que fazia sons suaves quando balançada. Encontrou Lucas no quarto, como sempre, organizando seus blocos. Mas desta vez, quando ela entrou, ele levantou os olhos rapidamente, como se a esperasse. Bom dia, Lucas, disse ela, sentando-se no chão. Trouxe uma surpresa para você. Mostrou a bola colorida, balançando-a levemente.
O som suave chamou a atenção do menino, que parou o que estava fazendo para observar. Bola, disse Vitória, pronunciando cada sílaba claramente. Bola. Lucas esticou a mão, querendo tocar o brinquedo. Vitória o entregou, e ele começou a explorá-lo, fascinado pelos sons que produzia. No corredor, Tadeu observava pelo monitor de segurança. Havia uma reunião importante em meia hora, mas não conseguia se concentrar em mais nada. Nos últimos dias, encontrava-se pensando mais em Lucas e Vitória do que nos negócios. De repente, algo extraordinário aconteceu na tela. Lucas segurou a bola, olhou para Vitória e moveu os lábios. Não saiu som algum, mas o movimento era claro. Ele estava tentando imitar a palavra. Vitória percebeu imediatamente. Bola, repetiu, sorrindo encorajadoramente. Você consegue, Lucas. Bola. Lucas tentou novamente. Desta vez, um som fraco saiu. Bo. Foi apenas um sussurro, quase inaudível, mas era inequivocamente uma tentativa de comunicação verbal. Vitória segurou as mãos dele delicadamente. Bola, disse ela mais uma vez. E Lucas, olhando diretamente nos olhos dela, repetiu. Bola. As duas sílabas foram pronunciadas com esforço, mas eram claras, distintas, intencionais. Sua primeira palavra aos 6 anos de idade. Vitória começou a chorar sem perceber, mas continuou incentivando. Isso mesmo, Lucas. Bola. Você falou. No escritório, Tadeu largou tudo e correu para o quarto do filho. Chegou na porta ofegante, bem no momento em que Lucas repetia novamente. Bola. O mundo parou. Literalmente parou para Tadeu. Depois de anos de silêncio, de tratamentos caríssimos, de noites perdidas se perguntando se algum dia ouviria a voz do próprio filho, ali estava ela, clara, doce, real. Bola, disse Lucas mais uma vez, agora com mais confiança, segurando o brinquedo e olhando alternadamente para Vitória e para o pai. Tadeu entrou no quarto com as pernas tremendo. Ajoelhou-se ao lado dos dois, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Você falou, campeão. Você falou. Lucas olhou para o pai, segurou a bola na direção dele e repetiu. Bola. Era mais que uma palavra. Era um presente, um convite, uma ponte construída entre dois mundos que antes pareciam incomunicáveis. Tadeu pegou a bola das mãos do filho, seus dedos se tocando brevemente. Bola, repetiu, devolvendo o brinquedo. E então, Lucas fez algo que nenhum dos adultos esperava. Sorriu abertamente, um sorriso largo e genuíno, e riu, uma risada gostosa de criança feliz. Vitória e Tadeu se entreolharam por cima da cabeça de Lucas. Naquele momento, compartilhavam algo indescritível. A alegria pura de testemunhar um milagre pequeno e imenso ao mesmo tempo. Como você conseguiu? Perguntou Tadeu, a voz ainda embargada. Eu não consegui nada, respondeu Vitória, secando os olhos. Lucas já sabia falar. Só estava esperando o momento certo, sentir-se seguro o suficiente. Bola, disse Lucas novamente, agora brincando com o som da palavra, repetindo-a como uma música. Tadeu cancelou todas as reuniões do dia. Pela primeira vez na vida, havia algo mais importante que trabalho, ouvir a voz do próprio filho. Passaram horas naquele quarto, incentivando Lucas a repetir a palavra, celebrando cada som que saía de seus lábios. Quando Vitória foi embora naquela tarde, Tadeu a acompanhou até o portão. Obrigado, disse ele, mas a palavra parecia pequena demais para expressar o que sentia. Obrigada você, respondeu ela, por me deixar fazer parte disso. Eles se olharam por um momento mais longo que o necessário, uma conexão silenciosa se formando entre dois adultos unidos pelo amor a uma criança especial. Os dias seguintes trouxeram uma explosão de progressos. Lucas não apenas repetia bola, mas começou a tentar outras palavras. Água virou aua, casa se tornou caca, e cada nova tentativa era celebrada como uma vitória monumental. Mas com os avanços,
também veio uma turbulência emocional inesperada para Tadeu. Durante uma madrugada insone, ele se viu no escritório, olhando para as fotos de Lucas bebê. Fotos que Patrícia havia tirado nos primeiros meses, antes do diagnóstico, antes de tudo desmoronar. Por que Vitória conseguira em semanas o que ele não conseguiu em anos? A pergunta o atormentava, trazendo à tona sentimentos que tentava enterrar: inadequação, culpa, a sensação amarga de ter falhado como pai. Na manhã seguinte, chegou ao quarto de Lucas mais tarde que o habitual. Encontrou Vitória ensinando palavras novas, usando cartões com figuras simples. Caça, dizia Lucas, apontando para o desenho de uma casa. Muito bem, comemorava Vitória. E este aqui? Aua, respondeu ele olhando para o cartão com uma gota d'água. Tadeu observou da porta, uma mistura de orgulho e frustração crescendo no peito. Seu filho estava falando. Era um milagre. Mas por que não com ele? Por que precisou de uma estranha para desbloquear algo que ele, o pai, deveria ter conseguido? Senhor Rodrigues? Vitória notou sua presença. Quer ajudar com as palavras? Ele entrou relutante, sentou-se no chão, mas sua energia estava diferente. Lucas percebeu imediatamente a tensão e se retraiu um pouco. Vamos, Lucas, disse Tadeu, pegando um cartão com a figura de um carro. Carro! Fala carro! Sua voz saiu mais impaciente que o normal. Lucas olhou para o cartão, depois para o pai, mas não disse nada. O silêncio voltou a pesar no ar. Carro, Lucas. É fácil. Carro. Vitória percebeu a tensão crescente. Senhor Rodrigues, talvez possamos tentar de outra forma. Não, ele interrompeu, a frustração vazando na voz. Ele fala com você. Por que não fala comigo? Sou o pai dele. Lucas se encolheu diante do tom alterado. Pegou seus blocos e começou a organizá-los compulsivamente, um comportamento que aparecia sempre que se sentia ameaçado. Vitória colocou a mão suavemente no braço de Tadeu. Ele está se sentindo pressionado. Quando forçamos, ele se fecha. Forçamos. Tadeu se levantou bruscamente. Eu pago fortunas em terapias há anos, contrato os melhores profissionais do mundo, e você chega aqui e em 2 semanas consegue o que eu nunca consegui. Como isso é possível? Sua voz ecoou pelo quarto, carregada de dor e revolta. Lucas largou os blocos e cobriu os ouvidos com as mãos, balançando o corpo para frente e para trás. Um sinal claro de sobrecarga sensorial. Vitória imediatamente se ajoelhou ao lado de Lucas, falando baixinho. Está tudo bem, Lucas. Papai não está bravo com você. Está tudo bem. Papai está bravo, sim, explodiu Tadeu. Papai está cansado de ser um estranho na vida do próprio filho. O desabafo saiu como um grito de dor acumulada. Anos de frustração, de noites acordado se perguntando onde havia errado, de se sentir rejeitado pelo próprio sangue. Vitória se levantou e encarou Tadeu de frente. Sua voz saiu firme, mas compassiva. O senhor quer saber por que Lucas fala comigo? Porque eu não espero nada dele. Não tenho cronogramas, metas ou expectativas. Eu apenas existo no mundo dele, no tempo dele. Isso é muito fácil de dizer quando você não é o pai, retrucou ele. Exato, ela concordou. Eu não sou a mãe dele. Eu não carrego o peso da culpa, do medo, da pressão de consertar uma criança que nunca esteve quebrada. Lucas sente essa pressão, Sr. Rodrigues. Ele sente quando as pessoas querem que ele seja diferente do que é. As palavras de Vitória cortaram fundo. Tadeu olhou para o filho, ainda balançando no chão, e se viu refletido naquele sofrimento. Quantas vezes havia olhado para Lucas esperando progresso em vez de simplesmente amá-lo como ele era. Ele não precisa falar para ser amado, continuou Vitória suavemente. Ele não precisa ser normal para ser perfeito. Ele já é perfeito do jeito dele. Tadeu sentiu as pernas falharem. Sentou-se pesadamente na poltrona do quarto, o peso de anos de expectativas frustradas finalmente cobrando seu preço. Eu só queria ser um bom pai,
sussurrou, a voz quebrando. Queria que ele soubesse que eu o amo. Ele sabe, disse Vitória, aproximando-se. Olha para ele. Tadeu levantou os olhos. Lucas havia parado de balançar e estava olhando diretamente para ele. Nos olhos castanhos do menino havia algo que ele nunca havia percebido antes: compreensão. Devagar, Lucas se levantou e caminhou até o pai. Sem dizer palavra, encostou a cabeça no joelho de Tadeu, um gesto simples, mas profundamente significativo. Tadeu colocou a mão no cabelo do filho, desta vez sem pressa, sem expectativas, apenas sentindo a textura macia, o calor pequeno, a realidade preciosa daquele momento. Desculpa, campeão, murmurou. Papai às vezes esquece que você é perfeito do seu jeito. Lucas levantou a cabeça, olhou nos olhos do pai e disse claramente: papai. Não foi a primeira palavra dele, mas foi a primeira vez que disse o nome do pai, olhando diretamente para ele, carregada de afeto e aceitação. Depois daquele confronto emocional, algo fundamental mudou na dinâmica da família. Tadeu começou a chegar mais cedo em casa, não para supervisionar o progresso de Lucas, mas simplesmente para estar presente. Cancelou viagens desnecessárias, delegou mais responsabilidades na empresa e, pela primeira vez em anos, fez do lar uma prioridade real. Vitória notou a mudança imediatamente. O homem que antes observava o filho com ansiedade, agora se sentava no chão e brincava sem pressa. Aprendeu a linguagem dos blocos de Lucas, descobriu que o menino adorava música clássica e passou a tocar piano para ele todas as noites antes de dormir. Ele está diferente, comentou Vitória numa tarde, enquanto preparavam o lanche de Lucas na cozinha. Quem? Lucas? Perguntou Tadeu, cortando frutas em pedaços uniformes, do jeito que o filho gostava. Os dois, ela sorriu. Mas estava falando do Senhor. Tadeu parou o que estava fazendo e a olhou. Como assim? Antes, o Senhor olhava para Lucas como se estivesse tentando resolver um problema. Agora olha para ele como pai. As palavras tocaram algo profundo em Tadeu. Nos últimos dias, havia começado a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Como Lucas organizava os brinquedos, seguindo padrões matemáticos complexos, como seus olhos brilhavam quando ouvia determinadas músicas, como ele demonstrava afeto através de gestos sutis. Vitória, ele disse a voz hesitante, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu, continuando a descascar uma maçã. Por que você faz isso? Cuidar de crianças especiais não deve ser fácil. Vitória parou por um momento, um sorriso melancólico cruzando seu rosto. Meu irmão mais novo é autista, não verbal como Lucas era. Minha mãe trabalhava 3 empregos para pagar as terapias, e eu cuidava dele depois da escola. Tadeu a observou com atenção renovada. Havia uma história por trás daquela paciência infinita. Ele se chama Gabriel, hoje tem 18 anos, e ainda não fala, mas... Ela sorriu. Ele pinta. Quadros incríveis, cheios de cores e emoções que ele não consegue expressar com palavras. Aprendi cedo que comunicação não é só fala. E onde ele está agora? Numa instituição no interior. Minha mãe não conseguiu mais cuidar dele sozinha quando ele cresceu e ficou mais forte. Sua voz carregava uma tristeza contida. É por isso que trabalho tanto. Estou juntando dinheiro para trazer ele de volta para casa, arranjar um cuidador especializado. Tadeu sentiu uma pontada de culpa. Ali estava ele, reclamando das dificuldades com Lucas, enquanto Vitória carregava uma história muito mais pesada e dolorosa. Por isso você é tão boa com Lucas, murmurou. Não, ela o corrigiu suavemente. Sou boa com Lucas porque reconheço nele o que vi no Gabriel. Inteligência pura, amor imenso e uma forma única de ver o mundo. Eles não são quebrados, Sr. Rodrigues. São diferentes. E diferentes pode ser extraordinário. Naquele momento, Lucas apareceu na cozinha, segurando seu carrinho vermelho favorito. Caminhou até Vitória e estendeu o brinquedo para ela.
Obrigada, Lucas, disse ela, pegando o carrinho. Vermelho bonito. Lucas então se virou para o pai e, para surpresa de ambos, ofereceu-lhe a mão. Tadeu, emocionado, segurou a mãozinha pequena. Lanche, disse Lucas claramente, puxando o pai em direção à mesa. Era uma palavra nova, mas mais que isso. Era um convite, uma inclusão ativa do pai em sua rotina. Os três se sentaram juntos, compartilhando frutas e biscoitos. Lucas alternava o olhar entre Vitória e Tadeu, como se finalmente entendesse que eles formavam uma unidade, um núcleo seguro ao seu redor. Papai, disse Lucas de repente apontando para Tadeu. Isso mesmo, confirmou Vitória. Papai. Então Lucas apontou para ela e disse algo que fez o coração de ambos acelerar. Vimá. Não era Vitória completo, mas era claramente uma tentativa de dizer seu nome. Ela era importante o suficiente para ele para merecer um nome próprio. Vimá, repetiu Lucas sorrindo. Vitória sentiu lágrimas nos olhos. Sou eu, Lucas. Vimá. Tadeu observou a interação com um sentimento crescente que não conseguia nomear. Gratidão era pouco. Vitória não havia apenas ajudado Lucas a falar, havia ensinado a ele, Tadeu, como ser pai. Havia transformado uma casa em lar, um silêncio em música, um relacionamento impossível em amor incondicional. E havia algo mais, algo que ele ainda não tinha coragem de admitir nem para si mesmo. Estava se apaixonando por aquela mulher extraordinária que trouxera luz para suas vidas. As semanas se transformaram em meses e a rotina da mansão ganhou uma harmonia que Tadeu jamais imaginou possível. Lucas agora falava regularmente, frases curtas, mas carregadas de significado. Quero água, brincar bola, música, papai, eram expressões que enchiam a casa de vida. Mas foi numa noite de sexta-feira que tudo mudou definitivamente. Tadeu havia decidido cozinhar para Lucas, uma tentativa de criar memórias além das babás e governantas. Vitória ficara além do horário para ajudar, e os três preparavam uma pizza caseira na cozinha. Lucas ria toda vez que Tadeu jogava a massa para o alto, tentando imitá-lo com suas mãozinhas pequenas. Vitória filmava com o celular, capturando momentos que pareciam saídos de uma família comum, algo que Tadeu nunca pensou que seria possível. Massa! Gritou Lucas, batendo palmas quando Tadeu conseguiu fazer um movimento mais elaborado. Seu filho vai ser um chefe, brincou Vitória, limpando farinha do rosto de Lucas. Nosso filho, corrigiu Tadeu sem pensar. Depois parou, percebendo o que havia dito. Um silêncio constrangido pairou na cozinha. Vitória parou de filmar, as bochechas corando ligeiramente. Lucas, alheio à atenção dos adultos, continuou brincando com a massa. Desculpa, murmurou Tadeu. Eu não queria... Não se desculpe, disse Vitória suavemente. Eu também sinto que somos uma família. As palavras ficaram suspensas no ar, carregadas de significado. Ambos sabiam que haviam cruzado uma linha invisível, saído do território profissional para algo muito mais íntimo e perigoso. Vitória, começou Tadeu, aproximando-se. Eu preciso te dizer uma coisa. Mas antes que pudesse continuar, o celular de Vitória tocou. Era um número desconhecido, mas quando atendeu, sua expressão mudou drasticamente. Gabriel, disse ela, a voz alterada. Gabriel, você está bem? Era uma ligação da instituição onde seu irmão estava internado. Gabriel havia tido uma crise severa e estava no hospital. Precisavam da autorização dela para um procedimento e ela precisava viajar imediatamente para o interior. Eu tenho que ir, disse ela, desligando o telefone com as mãos tremendo. Gabriel está no hospital, ele... Vai, disse Tadeu imediatamente. Vai cuidar do seu irmão. Lucas vai ficar bem. Mas, Sr. Rodrigues, amanhã é sábado e Lucas tem a rotina dele e... Eu cuido dele, interrompeu Tadeu, segurando as mãos dela. Aprendi com a melhor professora.
Vitória olhou para Lucas, que observava a conversa sem entender completamente, mas sentindo a tensão no ar. "Vimá triste?" perguntou ele, aproximando-se e tocando o rosto dela. "Vimá precisa cuidar do irmão dela", explicou Tadeu, ajoelhando-se ao lado do filho. "Mas ela volta logo." "Volta?" perguntou Lucas, olhando diretamente para Vitória. "Volto sim", prometeu ela, beijando a testa dele. "Cuida do papai para mim, está bem?" Lucas assentiu seriamente, como se entendesse a importância da missão. Vitória pegou suas coisas rapidamente. Na porta, virou-se para Tadeu. "Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, ele vai ficar bem", garantiu Tadeu. "E Gabriel também. Você é forte, Vitória. Mais forte do que imagina." Ela o olhou por um longo momento, como se quisesse dizer algo mais. Depois apenas assentiu e partiu. O fim de semana sem Vitória testou Tadeu de formas que ele não esperava. Lucas estranhou a ausência dela, perguntando: "Vimá?" Várias vezes ao dia, mas aos poucos pai e filho encontraram seu próprio ritmo. Tadeu descobriu que Lucas adorava ajudar a preparar o café da manhã, que se acalmava com música clássica quando ficava agitado e que tinha uma risada gostosa quando o pai fazia vozes engraçadas lendo histórias. No domingo à noite, quando Lucas já dormia, Tadeu recebeu uma mensagem de Vitória. "Gabriel está estável. Volta amanhã à tarde. Como vocês estão?" Ele digitou e apagou várias respostas antes de enviar. "Bem, mas sentindo sua falta." Os dois. A resposta veio rapidamente. "Também estou sentindo falta de vocês." Tadeu ficou olhando para a mensagem, o coração acelerado. Havia algo não dito ali, uma confissão disfarçada, que ambos ainda não tinham coragem de verbalizar. Na segunda-feira, quando Vitória voltou, Lucas correu para abraçá-la pela primeira vez, espontaneamente. "Vimá!" gritou, agarrando-se às suas pernas. "Senti tanta saudade", disse ela, abraçando-o apertado. Tadeu observou a cena com um aperto no peito. Percebeu naquele momento que não podia mais fingir. Estava perdidamente apaixonado por Vitória, e pelo jeito como ela olhava para ele por cima da cabeça de Lucas, talvez ela sentisse o mesmo. Mas entre eles havia mais que atração. Havia Lucas, havia responsabilidades, havia a complexidade de uma situação que poderia mudar tudo para melhor ou para pior. Março chegou com chuvas constantes em São Paulo, criando na mansão uma atmosfera de aconchego forçado. Vitória havia retomado a rotina, mas algo havia mudado entre ela e Tadeu. Olhares mais demorados, sorrisos cúmplices, uma tensão doce que pairava no ar sempre que estavam próximos. Lucas, com sua sensibilidade apurada, parecia perceber a mudança. Começou a juntar as mãos de Vitória e Tadeu quando brincavam, como se tentasse uni-los fisicamente. Durante as refeições, insistia que os dois se sentassem lado a lado. "Papai e Vimá", dizia, apontando para os dois e sorrindo. Foi numa manhã chuvosa de quinta-feira que o milagre final aconteceu. Tadeu trabalhava no escritório quando ouviu Lucas gritando no andar de cima. Não era um grito de dor, mas de alegria pura. Subiu correndo as escadas e encontrou uma cena que ficaria gravada em sua memória para sempre. Lucas estava em pé no meio do quarto, segurando um desenho que havia feito e olhando diretamente para Vitória. "Vimá", disse ele claramente. Depois apontou para o desenho. "Para você." Era a primeira vez que Lucas criava algo especificamente para dar de presente a alguém. O desenho mostrava 3 figuras de mãos dadas, uma alta com cabelo escuro, Tadeu, uma média com cabelos cacheados, Vitória, e uma pequena no meio, ele mesmo. Mas não foi só isso que emocionou Vitória até as lágrimas. Embaixo do desenho, com letras trêmulas mas reconhecíveis, Lucas havia escrito: "Família." "Lucas", sussurrou Vitória, ajoelhando-se para ficar na altura dele. "Você escreveu isso sozinho?" Ele assentiu orgulhoso. "Família", disse, pronunciando cada sílaba com cuidado.
Tadeu entrou no quarto naquele momento, viu o desenho nas mãos de Vitória e sentiu algo se quebrar e se reconstruir dentro de seu peito ao mesmo tempo. "Papai!" chamou Lucas, correndo até ele. "Família!" disse apontando para o desenho. Tadeu pegou o filho no colo, algo que Lucas agora permitia sem resistência. Olhou para Vitória, que segurava o desenho como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. "Ele tem razão", disse Tadeu, a voz rouca de emoção. "Somos uma família." Vitória levantou os olhos, e neles, Tadeu viu o reflexo de seus próprios sentimentos. Amor, medo, esperança, vulnerabilidade. "Tadeu", ela começou, mas Lucas a interrompeu. "Papai gosta Vimá", declarou o menino com a honestidade brutal das crianças. "Vimá gosta papai." Ambos riram apesar da tensão. Lucas havia verbalizado o que nenhum dos dois tinha coragem de dizer. "Lucas tem razão sobre muitas coisas", disse Tadeu, aproximando-se de Vitória. "Ele sempre soube o que era melhor para nós." Colocou Lucas no chão delicadamente e ficou de frente para Vitória. "Eu te amo", disse simplesmente. "Amo como você trouxe luz para nossa casa, como ensinou meu filho a falar, como me ensinou a ser pai. Amo sua força, sua paciência, seu coração imenso." "Tadeu", ela sussurrou, lágrimas descendo pelo rosto. "Sei que é complicado", continuou ele. "Sei que começou como trabalho, que existe diferença social, que as pessoas vão falar. Mas também sei que Lucas te ama, que você nos ama, e que juntos somos melhores do que separados." Vitória olhou para Lucas, que observava a conversa com atenção. Depois voltou os olhos para Tadeu. "Eu também te amo", confessou. "Amo como você luta pelo Lucas, como mudou, como se tornou o pai que ele sempre mereceu. Mas tenho medo." "Do quê?" "De não ser suficiente, de não pertencer a esse mundo, de um dia você perceber que pode encontrar alguém melhor." Lucas, como se entendesse a conversa, caminhou até Vitória e segurou sua mão. Depois segurou a mão do pai. "Família", disse novamente, juntando as 3 mãos. Tadeu olhou para o filho, depois para Vitória. "Você ouviu o chefe. Família não se discute." Vitória riu entre lágrimas. "Ele é muito convincente." "Herdou de mim", brincou Tadeu, aproximando-se mais. E então, com Lucas entre eles segurando suas mãos, Tadeu beijou Vitória delicadamente. Foi um beijo cheio de promessas, de futuros possíveis, de amor que cresceu devagar e se tornou inabalável. Lucas bateu palmas, contente. "Família feliz", declarou. Naquele momento, ouvindo a voz clara e cheia de vida do filho, abraçando a mulher que amava, Tadeu percebeu que havia encontrado algo que seu dinheiro nunca pôde comprar: completude. A chuva continuava caindo lá fora, mas dentro da mansão, finalmente havia calor, risos, palavras de amor e a promessa de dias melhores. Uma família havia nascido não do sangue ou do casamento, mas do amor paciente, da dedicação constante e da coragem de acreditar que milagres acontecem todos os dias, em formas simples e extraordinárias. "Te amo, Vimá", disse Lucas, abraçando as pernas dela. E naquelas 3 palavras estava todo o futuro que eles construiriam juntos. E assim, terminamos esta história que nos ensina que o amor não conhece barreiras, que paciência pode mover montanhas e que, às vezes, os maiores milagres acontecem nos gestos mais simples. Conta para a gente nos comentários. Você já viveu ou conhece alguém que passou por uma situação parecida? Como você acha que a sociedade pode ser mais acolhedora com famílias atípicas? Se esta história tocou seu coração, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. E clica no próximo vídeo que aparece na sua tela. Temos certeza de que você vai se emocionar ainda mais. Até a próxima e lembre-se, todo mundo merece ser amado exatamente como é.